Olá, como vai? Meu nome é Ramiro Quaresma, eu sou o curador do Museu de Arte Mucuís e eu vou falar aqui nessa comunicação sobre a curadoria em arte contemporânea digital. É uma coisa que eu já venho fazendo há mais de 10 anos nos nossos projetos. Eu comecei a minha trajetória com a arte trabalhando no Sistema Integrado de Museus, né, como designer gráfico, programador visual. Trabalhei no Museu da Imagem do Som como pesquisador também. E lá também comecei a fazer projetos também de captação de recursos. E iniciei em 2010 uma produtora independente, né, de projetos culturais no campo das artes visuais e do cinema. Elaborei junto com a minha esposa, minha parceira em projetos também, a museóloga Deise Marinho. Nós começamos a fazer projetos a partir de 2011, né? Elaboramos primeiramente um site chamado Xumucuís, para dar vazão às nossas pesquisas, né, de artes visuais. E já logo em seguida já veio a ideia da gente fazer um evento de arte contemporânea, e a gente sentiu que no campo da arte contemporânea em Belém ele já tinha, digamos assim, umas exposições algumas consolidadas já, como o Arte Pará, o Salão Primeiros Passos, os pequenos formatos, né, da UNAMA, e a gente enveredou pelo campo da arte e tecnologia, né, que talvez seja, foi o nicho que a gente encontrou, que talvez ele entrava né, de encontro a nossas pesquisas, nossas estratégias, né, e fizemos um projeto, primeiramente, né, do Salão de Arte Digital de Mucuís, em 2011, né, conseguimos captar recursos via Lei Semear, da Oi Futuro, né, o edital Oi de Patrocínios Culturais, o edital a nível nacional, né, então nós já começamos, digamos assim, com uma certa força, né, e fizemos uma exposição em 2011 na Casa das 11 Janelas, né, e abrimos uma chamada para todo o Brasil. Foi uma exposição assim que teve uma repercussão assim fabulosa, né? A nossa inserção dentro desse sistema da arte foi bem pulsante logo, né? E recebemos inscrições de todo o Brasil, né? Fizemos uma grande exposição com mais de 30 artistas nacionais, né? Que a gente vai ver um pouquinho agora dessa exposição, como foi. Eu vou falar um pouco para vocês. Foi meu primeiro projeto de curadoria, né? Foi uma curadoria que eu acredito que foi assim, minha inauguração dentro desse campo das artes, né? Não tinha uma formação, e na verdade essa formação não existe, né, especificamente da curadoria, né? Eu sempre me encarei como um produtor que acabou sendo curador, né? E durante o meu processo de produção e curadoria, acabei me tornando pesquisador também. E essa exposição ela ocupou o espaço de uma forma assim que a gente ficou muito feliz, né? Com a tecnologia que a gente conseguiu no momento, para manter uma exposição durante um mês, assim, a gente teve algumas parcerias fundamentais, né? Que era bem tecnológica mesmo, computadores, projeção, né? Ocupamos o espaço das janelas assim na sua totalidade, né? E assim, a partir daí a gente não pensou em parar nunca, né? A gente queria continuar aquilo, e um pensamento de que a gente ia aprender fazendo. Então a gente aprendeu a fazer curadoria, tipografia, o design de exposição, seleção de artistas, a gente começou a aprender fazendo, né? A relação com artistas também foi uma coisa que também tu não aprende, né? Tu tem que travar esses relacionamentos, né? Então, e como a arte digital, né, a arte contemporânea em formato digital, ela tem uma versatilidade de apresentações, então
essa interação com artistas faz parte do processo, né? Porque o artista tem um pensamento da obra, ele tem um projeto, ele faz um rider de como ele queria o projeto, ele tem uma ideia inicial, mas a partir da viabilidade que a gente tem, né, de tecnologia, de equipamentos, a gente trata, na verdade, é como se fosse um acordo, né, de possibilidade do que aquela obra pode apresentar. E como a arte contemporânea digital ela é versátil, então esses acordos assim sempre tem que acontecer, né? Parte da curadoria é essa relação entre os artistas e esse jogo de saber de viabilidades tecnológicas, viabilidade do espaço também, né? E dependendo do formato, se é uma apresentação de um dia, se é uma apresentação de um mês, né? Então, o Salão de Chumucuês de Arte Digital ficou em cartaz nas 11 janelas quase 2 meses em cartaz, então a manutenção é constante, o diálogo é constante, e desde o início a gente sempre pensou em fazer as nossas exposições com sempre ciclos de ações formativas, né? Então, no Chumucuês também aconteceram os ciclos de formação, né? De bate-papos, de oficinas, né? Então foi sempre muito rico, na verdade, de discussão, né? E eu acredito que a arte contemporânea ela demande também essa viabilidade de tu trazer o público para a exposição e tu dialogar com o público através dessas ações, não apenas na mediação, né, dentro das salas da exposição, mas também de criar ações que essas ações, inclusive, dão uma nova vida para a exposição, né? Elas reacendem o interesse pela exposição com todo o tempo, porque tu vai criando programações e vai trazendo de novo as pessoas para dentro da exposição, então esse fluxo de interação aumenta muito, né? Isso em 2001, primeiro salão. Em 2012, 2011 e 2012 agora. 2012, nós pensamos em um projeto para o edital do Banco da Amazônia, né, para o Espaço Cultural Banco da Amazônia, que por ele ser um espaço talvez pequeno, né, um pouco mais intimista para exposições de arte, a gente pensou numa coisa menor, numa leitura curatorial mais de convidar, não fazer chamadas, né? Então nós convidamos artistas paraenses, né, que trabalham com essas interfaces, né, tecnológicas, né? Eu fiz a curadoria juntamente com o John Fletcher e conseguimos vestir aquele espaço de uma tecnologia que talvez lá o espaço ainda não tivesse ainda pensado antes dessa possibilidade, né? Porque a tecnologia ela tem que, ela de certa forma, ela altera os espaços tradicionais da arte, né? Porque a gente precisa de energia, a gente precisa de uma iluminação diferente ou não iluminação, porque os equipamentos já emitem de certa forma uma luminosidade, né? Então é um novo pensamento do espaço expositivo para comportar a arte contemporânea em interfaces digitais, né? Então nós convidamos artistas como a Melissa Barberi, o Vitor Della Rocque, Flávia Mutran, Ricardo Macedo, Bruno Cantuária, Alberto Bittar, e formatos bem versáteis, bem heterogêneos, né? E a leitura acabou sendo uma leitura assim, bem produtiva, né? Nesse ano de 2012 que a gente ainda estava revendo essas relações do primeiro salão que a gente fez em 2011, e foi a exposição que a gente fez também dentro desse projeto. É como se fosse um desdobramento do Salão Chumucuês de Arte Digital, né? O panorama da arte digital no Pará. Já em 2013, né, a gente pensou em um projeto também similar ao primeiro, né, salão, né, formato de salão, formato de chamada, né, que acaba sendo muito interessante a gente fazer chamadas, porque a gente recebe os dossiês dos artistas, né, talvez aquela peça mais íntima da arte contemporânea, né, esse dossiê que o artista elabora da sua obra, que acaba que a gente recebe esse dossiê e a gente consegue pensar a obra junto com o artista, né? E também é uma relação também de escolha, né? A curadoria, parte do princípio da curadoria é o princípio da escolha, né? Você saber escolher trabalhos, e essa decisão é muito forte, né? Que a gente mexe com a vida dos artistas, né? Não é um trabalho fácil também, né? Selecionar trabalhos a partir de chamadas, sempre vão haver críticas, né, sobre
esses processos de escolha, né, de decisão de quem entra e quem sai, né, de saber colocar, porque tu vai colocar, de certa forma, um artista que está entrando no mercado agora, né, ou um artista já consolidado, como é que a gente vai dar um peso para isso, né, pensando sempre numa organicidade da exposição. Assim, quando a gente vai selecionando, não é dizer que o trabalho seja ruim, ou o trabalho seja muito bom, é sempre pensando nessa organicidade, né? Como eles vão se comunicar entre eles, né? Como é que vai, o que eles refletem do seu tempo, né? O que eles propõem a esse novo tempo, né? Não é virtuosismo tecnológico também que a gente procurou, é mais uma discussão sobre o tempo da arte, né? Então, mas a gente selecionou também cerca de 30 artistas, né, para essa segunda edição, que a gente conseguiu o patrocínio da Funarte, né, via edital Conexão Artes Visuais. Convidamos também artistas e também fizemos um ciclo de formação também, e para desdobrar ainda a exposição, que a gente até conseguiu espaços muito maiores, né, por conta dos editais de pauta dos espaços, né? Que isso é uma coisa que eu tenho sentido falta, inclusive, né? Acho que a Galeria Teodoro Braga tem, né? O sistema de museus, ele trabalha com convite mais, né? Então, o edital de pautas que a gente conseguiu para o segundo salão em 2013 foi o edital do SIM, né? Que a gente foi contemplado, o edital do SIM, da Secult, que a gente conseguiu o espaço do MEP através desse edital, e o edital de pautas do CCBU, da Galeria do CCBU. Então, a gente fez 2 exposições, né? E dividiu o trabalho entre os espaços, né? Não foi a mesma exposição em um lugar e no outro, foram 2 exposições independentes, né? Com os artistas convidados e selecionados, né? E essa comunicação com um espaço, digamos assim, que é o CCBU, que é um espaço mais contemporâneo, né, uma arquitetura mais contemporânea, e nesse diálogo com o MEP, que é um prédio neoclássico, né, colonial, que já aporta as obras de uma outra forma. Então a gente selecionou as obras também pensando nesses 2 espaços, né, sempre uma relação de escolha e adequação e potência da obra, como é que a obra vai se potencializar no espaço expositivo, né? Então nós fizemos esses 2 espaços, né? Que aí foi uma repercussão ótima, também com um ciclo formativo também muito potente, né? Com convidados e trabalhos um pouco mais complexos de execução, por exemplo. Trabalhos que demandaram um trabalho técnico e tecnológico assim, bem intenso, né? De ocupação dos espaços, de instalação das obras, né? Porque uma coisa é a gente apresentar uma obra de arte e tecnologia num dia. Outra coisa é a gente pensar nesse 2 meses que ela vai ficar exposta, né? Então, você tem que te organizar para essa manutenção desse material, né? Dessas obras, nesses espaços dispositivos de curta duração, mas que para a gente 1 mês e meio é longa duração, né? Para arte e tecnologia. Então, foi um trabalho pulsante, até porque em 2013 foi o ano que eu entrei no mestrado, né? Eu senti essa lacuna na minha formação, né? De uma formação mais autodidata, né? E meio empírica. Eu decidi me especializar mais, né? Estudar mais a fundo, né? Então, eu entrei no mestrado da UFPA, mestrado de arte da UFPA, e aí, em 2013, talvez o trabalho tenha ganhado essa potência por conta dessas informações, desses estudos, desses teóricos, né? Então, eu acho que o trabalho ganhou um corpo teórico melhor, né? E acaba que também o empirismo, né, que fazia a gente agir de forma meio intuitiva, a gente dá um freio um pouco, né? A gente começa a pensar um pouquinho mais nisso, né? Então foram 2 trabalhos, o primeiro salão e o segundo, ele se diferem de certa forma por esse conteúdo, digamos assim, um pouco mais pensado
desses desdobramentos da arte contemporânea, por conta dessa, de eu começar a fazer mestrado, a minha esposa, que é a coordenadora do projeto, também está se formando em museologia, então a gente pensou bem mais nesse segundo salão, que foi a nossa terceira exposição, né? Que foi com 2 exposições, inclusive. E já partindo para o ano de 2014, nós conseguimos novamente o edital da Oi Futuro, né? Oi Patrocínios Culturais, né? O edital nacional, né? Fomos contemplados novamente para fazer a nossa terceira edição, que foi novamente na Casa das 11 Janelas, que sempre foi talvez a nossa edição mais potente de todas. Assim, essa foi a exposição que a gente se orgulha mais de ter feito ela assim, pensada desde o início, né? A gente pensou ela muito calmamente, sem pressa. A gente fez uma chamada também, não teve pressa de escolher os trabalhos, pensamos muito bem em cada trabalho que a gente ia expor, né? Foi bem trabalhoso esse processo, inclusive. E as 11 Janelas comportou ele durante quase 2 meses, né? Entre maio e julho de 2014, né? Foi uma exposição fabulosa, descobrimos jovens artistas e trabalhamos com os artistas consolidados também. Acho que a gente ocupou mais salas até das 11 Janelas do que quando a gente fez a primeira edição. E no meio dessa terceira edição, a gente foi contemplado com o Prêmio Banco Amazônia de Artes Visuais, né? E aí a gente, pela segunda vez, né, nós já tínhamos sido contemplados no Panorama da Arte Digital, que a gente fez em 2012. Então, em 2014, a gente também fez uma segunda exposição da terceira edição no Espaço Cultural Banco da Amazônia, que foi só com artistas amazônicos, né, com mais alguns convidados, além do que a gente já tinha exposto nas 11 Janelas, né. E também eu acho que a pulsação foi bem forte assim desse trabalho também lá, só com artistas daqui, locais, e uma tipografia também minimalista, bem mais pensada também. Esse circuito foi bem interessante assim para a gente. E essa experiência foi assim rica, né, de idealizar essas exposições, fazer o projeto das exposições, captar o recurso para viabilizar as exposições, né, executar a exposição propriamente dita, né, desproduzir também, que é uma coisa também que é muito importante, né, a gente saber como desproduzir um evento também. Então, essa experiência desses anos todos foi bem interessante. E a partir de 2014, quando eu me tornei professor da UFPA, né, e acabei o meu mestrado também, eu comecei um pouco mais a dar um freio nessas produções para me dedicar um pouco à docência, né? Então a gente deu um hiato de intervalo, né, para pensar o que a gente vai fazer agora. Foi quando em 2020 surgiu a ideia da gente montar, eu e minha esposa, Deise Marinho, né, museóloga, transformar toda essa nossa experiência numa experiência de museu mesmo, né? Um novo museu, né? Um museu que existe virtualmente apenas, né? A gente pensou muito em fazer, quando foi fazer esse projeto, que nós não tínhamos uma estrutura física, né, para fazer o museu. E aí, mas será que o museu precisa também de uma estrutura física, né? Por exemplo, quando a gente sabe de um museu, por exemplo, o Museu Tate ou Louvre, né, ou Hermitage ou Met, eles só existem para a gente virtualmente, né? Assim, esses museus só existem para mim virtualmente. Eu acredito em tudo que eles colocam nas redes sociais, eles têm um espaço físico, mas eu nunca visitei, né? Então, para mim, eles são museus virtuais, de certa forma. Então, o museu pode viver
na virtualidade, ele pode existir nessa virtualidade, ele pode ser, a virtualidade ser a sua existência, né? Então, a gente conseguiu, né, pensar esse projeto todo. A minha esposa, mais do que eu, inclusive, que ela é museóloga, né? Ela que elaborou o projeto museológico do museu e estuda, inclusive, no mestrado dela, essas relações da preservação, da documentação da arte digital, as problemáticas todas que circulam nesse tema tão atual e tão dinâmico, ao mesmo tempo tão efêmero, né, que a gente tem essa questão da tecnologia toda, da obsolescência, né, de substituição, de renovações, de mudanças de plataformas, né? Então a gente tenta sempre se atualizar e ao mesmo tempo correr atrás da perda e do desaparecimento, né? A gente passou por um processo em que o DVD foi extinto praticamente, né? O que era DVD já não cabe mais, então os HDs têm a sua vida útil também. Foi a evolução também dos bancos, né, dos drives virtuais, né, dos bancos de dados virtuais, a popularização dos bancos de dados virtuais, a popularização e o aperfeiçoamento das plataformas, né, digitais, de websites e tudo. Então aí a gente foi tentando aperfeiçoar esse trabalho de curadoria com essa visão, né, de tornar um site um museu, né? E a curadoria, na verdade, parte desse ponto de que nós não temos ainda uma confirmação acadêmica, teórica, da importância dos trabalhos que a gente está preservando, porque são trabalhos muito recentes, né? Então, fazer curadoria de uma obra que está surgindo agora, ou que surgiu nos últimos anos, nos últimos 10 anos, é de trabalhar quase que no escuro, né? Porque não tem tanta coisa teórica escrita sobre ele. O próprio artista também talvez não tenha ainda chegado no seu ápice conceitual, né? De experiência, né? Com a arte. Então, a gente trabalha e, ao mesmo tempo, esses trabalhos desaparecem também muito rápido, né? E como é que a gente vai tratar esses trabalhos de uma forma para que eles fiquem, né, para um futuro, né? Como é que a gente vai analisar, então, a importância de ser um museu do presente, né? É um museu do presente para o futuro, né? A gente analisa enquanto faz, né? A gente primeiro preserva, depois a gente discute. Então, eu acredito que a curadoria em arte contemporânea, né, tem que passar por esse pensamento de que é melhor preservar, né? Sempre o ideal é melhor preservar. Aí o futuro vai dizendo se aquelas coisas vão sobrevivendo ou não, né, ao tempo, né, à obsolescência, ao esquecimento, né? A gente está lutando contra essas barreiras agora. Então, o museu basicamente é isso. A nossa trajetória essa curadoria, ela parte de princípios empíricos a princípio, depois ela parte para os princípios mais acadêmicos. Uma curadoria que sempre leva em conta também uma produção também, né? Uma viabilização de projetos também, materializar a coisa a partir de um projeto, né? E parte dessa curadoria é um pouco esse pensamento também dessa iniciativa de fazer as coisas, né? Não ter receio de tentar inovar, não ter receio de criar e de errar, inclusive. Basicamente, era isso que eu queria falar nessa minha fala. Obrigado, hein?